Fala pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um Lucão Responde. Hoje eu tô aqui pra responder as dúvidas de vocês. Eu abri essa caixinha, eu tô um pouco atrasado com esse vídeo, então foi na sexta passada e só tô conseguindo gravar nesse sábado. Mas o importante é eu conseguir colocar isso aí em dia e poder interagir diretamente com vocês. Então, se você quiser me fazer uma pergunta, basta me seguir no Instagram. Eu abro a caixinha na sexta-feira e no sábado tem vídeo pra responder as perguntas de vocês. Fazer como de praxe, vou ler a pergunta e aí eu dou a resposta na sequência. Fumar atrapalha muito no processo de perda de peso e ganho de massa muscular? Olha, assim, pra ser bem sincero, a curto prazo provavelmente não, porque algumas pessoas que fazem uso de nicotina, né, ou substâncias que têm nicotina, ou fumantes, eles podem até perder peso por acabar consumindo menos calorias e um excesso de cigarro. O grande problema é que a longo prazo isso compromete a tua aptidão cardiorrespiratória e provavelmente vai comprometer a tua vida. Então, a dica, ela é não só pensando em composição corporal. É óbvio, assim, um passo de cada vez. Você quer melhorar a tua saúde? Perfeito, cara. Segue, continua. Agora, sim, é algo que a longo prazo vai impossibilitar que você viva com qualidade. Se você quer mudar, quer ter um resultado estético legal, mas principalmente melhorar a tua saúde, parar de fumar é a principal coisa que você tem que fazer. Então, assim, a curto prazo não deve atrapalhar nos resultados, mas a longo prazo provavelmente vai fazer com que você não possa continuar treinando, que você tenha muita dificuldade em manter o desempenho nos treinos. Então, assim, se a curto prazo não atrapalha, certamente a longo prazo vai atrapalhar. Aquele estudo de Harvard sobre carnívoro é verídico? Vejo muitos problemas. Cara, muito boa pergunta aqui do Juninho. Por quê? Esse estudo, ele existe. Qual que é o grande problema desse estudo, gente? É um estudo que foi feito com entrevista via rede social. E qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente tá falando de entrevistar pessoas via rede social, provavelmente quem vai responder é quem tá com vontade de dizer os benefícios da dieta. Além disso, a nível de evidência, você pegar e perguntar para uma pessoa o que ela tá fazendo e fazer um monte de inferência a respeito disso, não é um nível de evidência sólido, porque isso não é um ensaio clínico randomizado e controlado. Qual seria o desenho de estudo que a gente teria que ter para saber se a dieta carnívora é superior? Um grupo fazendo dieta carnívora, outro grupo fazendo a dieta convencional. Ambos os grupos com quantidade de proteína parecida. O problema é que, no caso, na verdade, não dá nem para equiparar com a carnívora, porque a pessoa vai comer só carne, né? Mas de qualquer forma, um outro grupo com as mesmas quantidades de caloria, um outro tipo de padrão dietético. Aí você vai analisar marcadores clínicos e a composição corporal. Os estudos que a gente tem comparando dieta cetogênica com uma dieta tradicional a longo prazo mostram que não existe superioridade para a dieta cetogênica. Portanto, não deveria existir superioridade para a dieta carnívora. O que a gente sabe é que dietas com maior teor proteico podem facilitar a perda de peso porque elas aumentam a saciedade. Agora, qual que é o ponto? Você fizer uma dieta onde você só vai consumir carne e gorduras da carne, que são em sua maioria ácidos graxos saturados. Então, se você for considerar os benefícios dos ácidos graxos insaturados e poliinsaturados, né, monoinsaturados e poliinsaturados, que vem principalmente de fonte vegetal, o ideal seria você ter um perfil variado de consumo de ácidos graxos, né, de gordura. E aí, sobre esse estudo, como eu falei, é um estudo que, assim, é a mesma coisa que eu pegar e entrevistar vocês, falar o que você está fazendo no teu treino, deu resultado? Aí você diz o que você está fazendo e eu anoto lá o resultado. É basicamente isso, é uma entrevista via rede social. Então, metodologicamente, a gente nem consegue considerar muito, porque você só vai ter pessoas que respondem, que estão a fim de responder e que estão fazendo a dieta carnívora. Então, eu acho que não é um parâmetro muito interessante, assim, pra gente avaliar. Teria que ter um ensaio clínico randomizado. E a julgar pelos resultados com dieta cetogênica, não tem por que a gente esperar que a dieta carnívora vá promover adaptações superiores. Qual a sua opinião sobre o uso de oembina e os efeitos colaterais? Tem um pessoal que relata problema de libido, assim, os efeitos dos termogênicos no geral, eles tendem a se sobrepor, então aumento de ansiedade. Tem algumas pessoas que acabam tendo problemas, palpitações, né, coisas desse gênero. Assim, mas não é uma substância que vai provocar lá grandes efeitos colaterais. Agora, sobre a eficácia, os estudos são bem limitados, eu acho que não dá pra gente dizer que é um suplemento que realmente vai ajudar e vai ter um impacto muito grande. Como eu prefiro recomendar pra vocês coisas com evidência mais robusta, não tem por que eu recomendar em oembina. Então, assim, eu acho que as coisas perto de treino e dieta, as coisas têm um impacto muito marginal. A creatina, que é o suplemento mais estudado e comprovado, mesmo assim, o tamanho de efeito, effect size é pequeno. Então, assim, mesmo um dos suplementos mais estudados, eu ainda acho que não é obrigatório. Aí o pessoal vai falar, mas por que você acha que creatina não é bom? Eu não tô dizendo que creatina não é bom, eu tô dizendo que eu não acho obrigatório, porque o tamanho do efeito do suplemento é pequeno. Mas é assim, o que vai te dar muito resultado mesmo vai dar colateral, não tem o que fazer em termos de substâncias externas. Então, eu acho que se você de repente gasta mais com suplemento do que você gasta com a tua dieta, tem alguma coisa muito errada. Eu acho que é melhor você poupar esse dinheiro aí, fazer outra coisa com o seu dinheiro do que ficar investindo muito suplemento. É interessante bisete para panturrilha? Cara, só se você tiver muita limitação de tempo. Eu não recomendo você fazer muitos bisets, a não ser que a justificativa seja, eu tenho pouco tempo para treinar, queria agrupar vários exercícios no espaço menor de tempo. Daí eu acho que bisete serve. Mas tirando isso, eu acho que se você pode fazer os exercícios
difícil tradicionalmente descansar bem, a tendência é que você maximize os resultados. Por quê? Tem um estudo recente que mostra o efeito dos intervalos de descanso para hipertrofia. E assim, a partir ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, os resultados já são legais. Agora, os próprios autores no artigo sugerem que se você quer ter mais hipertrofia, talvez seja prudente você descansar mais. Então, se você pode descansar mais, eu acho que então faz o exercício da forma tradicional ao invés de fazer bisete. Não que o bisete seja ruim, é só que eu acho que é uma estratégia que deve ser utilizada caso você tenha limitação de tempo mesmo. Como contar as calorias do suco de beterraba coado? Cara, você vai ter que achar algum lugar que tenha o preparo do suco aí para você ver se eles fizeram a contagem, porque você perde as fibras, né? Então a tendência é que você tenha uma absorção mais rápida. A única forma seria essa, porque daí assim, o que você poderia fazer é pegar o peso da beterraba cozida e descontar tudo que você perdeu naquele processo de bater ele. Só que a maior parte do que você perde quando você vai triturar a beterraba e coar são fibras, né? Então eu acho que vai ficar meio difícil você acertar esse cálculo aí. Bioimpedância é confiável? Cara, não muito. Dos métodos de avaliação física é um dos menos confiáveis porque é muito sujeito a variação de um dia para o outro. E a maior parte dos lugares não padroniza protocolo. Então, para mim, a melhor avaliação que você pode fazer, se você tiver um bom avaliador, é a do adipômetro, lá sabe? O compasso de dobras. Essa é a mais confiável e reprodutível. Inclusive, tem estudo medindo isso em dias diferentes, mostrando que o adipômetro é mais reprodutível do que a bioimpedância. Cardio influencia diretamente na resistência das séries no treino? Cara, então as evidências disso são mistas, né? Inclusive, tem um artigo recente que mostrou que não influencia tanto assim. Agora, tem um ponto. O cardio, ele vai promover adaptações que são complementares ao treinamento. Biogênese mitocondrial, aumento da captação e utilização de oxigênio, você vai aumentar a sua vascularização, entrega de nutrientes para o músculo. Então, assim, considerando que o ideal é que você faça os exercícios pensando também em adaptações que vão impactar positivamente a tua saúde, eu acho que o cardio é meio que fundamental, não tem como não fazer cardio na realidade. Leite desnatado e ou sem lactose, pode tomar de boa na dieta? Tem um limite? Cara, o limite é o teu conforto. Se você não tem desconforto, pode tomar, porque é um excelente alimento. Aquela falácia de que as pessoas têm alergia à caseína é mentirosa, porque assim, a incidência é baixíssima na população em geral. Portanto, assim, se você consegue tomar bem o leite, às vezes é uma fonte de proteína de fácil acesso para você não sente desconforto, pode continuar tomando. O que você acha sobre o jejum intermitente? Boa pergunta, por quê? Pessoal, eu não sou contra nada, eu não sou contra jejum, não sou contra low carb, não sou contra nada. Eu só digo que eles não são superiores a uma estratégia de dieta convencional, uma dieta que distribui as calorias ao longo do dia, sem deixar períodos de jejum. Então o jejum pode sim funcionar. Tem muitas pessoas que não tomam café da manhã, vão comer ali por meio-dia, 1 hora, que naturalmente fazem jejum. E os estudos que comparam jejum e restrição calórica convencional, eles não mostram vantagem pro jejum. É o único ponto que eu defendo, que você não pode atribuir muito milagre a uma estratégia que não promove esses milagres. Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia que pode funcionar, só não é superior às outras. Optar pela proteína de soja teria o mesmo efeito para hipertrofia do whey? Cara, provavelmente sim. Eu digo provavelmente porque você teria que tomar com consistência, mas se você conseguir tomar, a proteína isolada de soja tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes e estimula a síntese proteica de forma muito satisfatória. Tem estudo que compara e mostra hipertrofia similar com whey e proteína isolada da soja, e o PDCA, né, que é o score lá de qualidade da proteína corrigido pela digestibilidade, mostra que a proteína da soja é excelente. Então, sem dúvida nenhuma, não precisa se preocupar com o efeito em testosterona. Tem estudo que mede também o efeito do consumo de soja e derivados da soja na testosterona e mostra que não existe redução de testosterona provocada por esse tipo de consumo de alimento. O que eles pegam é o fitoestrógeno, que é um tipo de molécula que tem na soja, para dizer que vai ter ação estrogênica. Gente, isso é mentira. Não existe nenhuma evidência robusta disso aí, tá? Quanto de BF acha ideal para começar um bulking? Cara, eu acho que é um BF que você esteja satisfeito com o teu corpo. Eu acho que eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas assim, você não quer um resultado visual na maior parte das vezes. Então, se você acha que o teu BF tá baixo o suficiente, o cutting não tá sendo produtivo, começa a fazer a transição, precisa aumentar um pouco as calorias. Tem alguma dica para conseguir identificar o BF por foto ou só a experiência mesmo? Cara, tem alguns estudos que eu acho que mostram fotos e mais ou menos o BF que a pessoa tem. Dá uma procurada na internet que você acha. Se você não achar, vai no perfil do Menno Hellmans, que você vai achar que ele tem uma foto explicando quando que a pessoa tá com 12, 13, 14% de gordura. E isso com base em foto. Testo Booster, os naturais, são realmente inúteis? O aumento leve não serve para algo? Não, cara. O aumento não serve. E para você ter, inclusive tem uma substância que acho que é ácido D-aspartic, que aumenta a testosterona, mas não promove mais hipertrofia. Tem estudo que compara isso. Não é só porque você aumenta a tua testosterona que você vai ter mais hipertrofia, gente. Você tem que pensar que o que a gente quer é a ação lá no músculo da testosterona. E aí é diferente, quando você usa hormônios, você coloca doses suprafisiológicas de testosterona. Aí sim, por quê? Porque deve você estar expondo o tecido a doses muito maiores do que ele mesmo consegue produzir. Então existe uma diferença muito grande entre uma leve flutuação fisiológica e você pegar
e ter uma testosterona injetada artificialmente, né? Energético faz mal? Cara, se você consumir muito energético, muita cafeína, tem outros componentes ali, mas assim, pra fazer mal tem que consumir muito mesmo. Não vejo muito um cenário onde consumir energético possa impactar negativamente, a não ser que você consuma muito, muito, muito mesmo, né? Por exemplo, impactando o teu sono, mas a menos que você faça isso, eu acho que tá tranquilo. Existe algum ponto que é recomendado utilizar texto para continuar crescendo? Nenhum. Não existe. É que assim, pessoal, a gente popularizou a mentalidade do esporte fisiculturismo, que é um esporte que depende do uso de hormônio para você ser competitivo, para você aplicar para uma pessoa que tá treinando. Qual que é o problema? Eu acho um pouco errado essa forma que as pessoas têm de encarar essa jornada dentro do treino de musculação. Você tem um shape legal, beleza, vai te satisfazer, você vai ficar feliz. A questão é que isso não vai resolver os problemas da tua vida. Eles vão continuar existindo e quando você chegar no shape que você achou que tava legal, pode ter certeza que você vai querer ter um shape melhor ainda. Por quê? Porque sempre tem alguém com shape melhor pra você se comparar. E você vai pensar em termos comparativos. E aonde que isso vai parar? O problema é que enquanto você tá construindo esse shape, as custas de hormônio, você tá tendo colaterais. Colaterais no sistema cardiovascular, eles aparecem só quando o problema é sério. Então você não vai sentir nada até você ter o problema sério. E é por isso que eu não recomendo. Eu tenho falado com clientes e amigos que são médicos e eles já me relataram jovens que vão tendo infarto para a unidade de pronto atendimento, para a UPA, por conta do abuso de esteroides anabolizantes. Aí assim, você vai ter infarto? Eu não sei a tua suscetibilidade colateral, mas eu não vou te recomendar nada que aumente o risco de você ter infarto, tá? Assim, pelo menos sabendo que a relação ela existe. Então, pensando nisso, eu não acho prudente, assim, o teu objetivo é estético, o que você vai fazer com o corpo que você vai conquistar? É a mesma coisa você pensar assim, tá, vamos sair um pouco da linha do shape. Você quer ter um carro, que você sempre sonhou. Quando você conquistar esse carro, vai ser bem legal no começo, mas depois tem o efeito da habituação. Tem vários livros aqui, esses livros que você vem aqui atrás, que falam sobre comportamento. E essa habituação vai fazer com que essa resposta tua dopaminérgica, ela vá reduzindo. E aí você não vai se sentir mais tão motivado e com essa sensação de euforia quando você entrar no carro. E com o shape é a mesma coisa. Quando você tiver um shape legal, a sensação vai ser muito massa no começo. Depois você vai se acostumar com aquele shape e vai buscar melhorar ainda mais. Só que o problema é que se você estiver usando hormônio, você está fazendo isso e agredindo a tua saúde. Por isso é que eu não recomendo. Poderia falar um pouco sobre clenbuterol? Seus conteúdos são fera. Pô, obrigado. Então, clenbuterol é um agonista beta-adrenérgico, só que é muito potente, né? Então ele realmente aumenta a queima de gordura, é um termogênico forte. O problema é que dá colateral. Eu já trabalhei com atleta que depois que começou a entrar com o clembo na reta final, começou a ter muita dificuldade para dormir, teve crise de pânico, teve crise de ansiedade, inclusive saiu da dieta por conta da crise de ansiedade. Não sei se foi provocada pelo clenbuterol, mas coincidentemente foi depois que foi utilizado. E hoje é um fármaco que se você for comprar, né, você consegue, por exemplo, para os de uso veterinário. Então, assim, cara, funciona, mas dá colateral. Daí entra, lembra que eu falei que a embina não funcionava tanto assim? O clenbuterol funciona, por que eu não recomendo? Porque dá colateral, né? Um bulk bem feito deve ser completo em quantos por cento de percentual de gordura? Cara, aí é muito subjetivo. Eu acho que o shape de uma pessoa, quando ela começa a passar de 16, 17% de gordura, a pessoa já começa a ficar com aquela aparência de estar com o BF alto, assim, a ponto de você notar que ela tá com bastante gordura acumulada. Então eu acho legal sempre manter um shape onde, assim, as pessoas olhando pra você não vejam que você tá muito acima do peso com excesso de gordura. Deu pra entender? O que você acha do treino FST7? Ele é bom mesmo ou o tradicional funciona tão bem quanto? O tradicional funciona tão bem quanto. O FST7 é você alongar o músculo nos intervalos. Isso produz um estresse maior, um estresse metabólico ali, porque você também vai ter compressão dos capilares. Agora o ponto é, isso provavelmente vai prejudicar o intervalo de descanso. Aí eu fico pensando, não seria melhor você descansar convencionalmente e pegar esse tempo que você está gastando fazendo alongamento para fazer séries a mais, por exemplo? Na minha cabeça faz mais sentido. Então, eu acho que nesse caso, que é uma estratégia onde você ocupa o descanso com alguma coisa que não é uma série, eu acho que não é tão interessante assim. Mito, que o consumo de carbo e proteína imediatamente depois do treino é benéfico para hipertrofia. Na verdade, assim, não é imediatamente após. Essa janela anabólica, ela dura 48, 72 horas, que é o período onde você está fazendo essa reconstrução muscular, né? Aumentando a síntese proteica. Só que a questão é que se você ingerir imediatamente antes e esperar uma hora para tomar o teu pós-treino, não muda nada. Porque você precisa do fornecimento contínuo de calorias, carboidratos e proteínas para você ter ressíntese de glicogênio e estimular a síntese proteica. Então não tem nenhuma mágica em oferecer imediatamente após o treino. Essa hipótese de janela anabólica já caiu por terra e tem bastante artigo sobre isso. Rosca direta com
halter ou sentado, qual é melhor? Cara, se você fizer sentado, você vai roubar menos, porque você não vai conseguir usar tanto teu tronco. Mas se você fizer sentado, inclinar o teu tronco para trás, fazendo a rosca direta com halter 45 graus de inclinação ao banco, você vai alongar o bíceps e tem estudo mostrando que pode ser interessante para hipertrofia. Eu acho que o legal talvez seja adotar as variações de acordo com as periodizações do teu treino e rotatividade dos exercícios, né? A gente não precisa ficar sempre com os mesmos exercícios. Não tô dizendo que é para trocar o tempo todo, tô dizendo que não é para ficar sempre com os mesmos exercícios. Vai rotacionando e durante um período da programação você pode usar durante um período você pode usar outro. Mas eu acho que a principal diferença é essa, né? Que quando você tá sentado num banco, você não vai conseguir dar aquele impulso que você dá quando você consegue fazer a rosca direta em pé. Tomar mais de 400mg de cafeína como pré-treino é bom ou melhor seguir a recomendação diária? Cara, eu acho que não faz sentido tomar mais, porque os estudos mostram que você tem efeito ergogênico com doses pequenas. Então, assim, pensando que isso pode prejudicar teu sono, pode provocar algum tipo de efeito colateral, eu diria pra você que toma a dose convencional, porque se tivesse mais benefício tomar mais, aí eu podia indicar, mas a questão é que não existe essa dose de resposta, não desse jeito, pelo menos. Um treino ideal para ectomorfo, para 3 dias na semana. Cara, não existe esse negócio de treino ideal para ectomorfo. Se você é uma pessoa que se julga ectomorfo, é porque você é magro. Então você precisa comer mais e precisa treinar bem, mas isso é consistência. 3 vezes na semana, eu indicaria full body 3 vezes na semana, pra você estimular os músculos mais uma vez na semana. Você pode treinar quase todos eles no mesmo dia. Você pode treinar, por exemplo, peito, costas, quadris. Daí na quarta-feira você pode dar mais um estímulo em peito, costas, treinar braço e treinar posterior de coxa. E daí pode treinar de volta vários músculos na sexta-feira que você já treinou. Porque se você não fizer um volume muito grande, você consegue ter uma frequência alta. Então eu recomendaria esse tipo de exercício. Déficit calórico recomendado para cada faixa de BF. Cara, não existe assim um déficit calórico recomendado, que a gente sabe que quanto mais alto o BF, mais agressivo pode ser o déficit calórico sem perder massa muscular. Agora, para pessoas que têm um BF baixo, a gente recomenda que você perca de 1% do teu peso na semana. Isso corresponde a um déficit bem moderado. Só que o problema é que quando a gente fala de déficit calórico, a gente não monitora precisamente tudo. Existe erro na hora de pesar os alimentos, existe erro na hora de estimar o teu gasto energético. Então, a minha dica é vá monitorando na balança. Tá perdendo peso muito rápido, aumenta a ingestão. O peso não tá descendo, reduz a ingestão. E assim você vai tendo o resultado que você almeja. Como saber se a minha dieta está balanceada corretamente em questões de proteína e carbo? Cara, se você não fizer nenhuma dieta extremista, ela vai estar balanceada. Comendo ali 45 a 65% de carboidrato, uns 20 a 30% de proteína e o restante com gordura, ali uns 15%, 20% de gordura da dieta, cara, a dieta tá equilibrada, tá balanceada. Então, assim, não existe muita mágica, não. Agora, o ponto é, você precisa saber se são boas fontes de carboidrato, proteína e gordura, né? Aí é uma outra conversa. Então, aí tem que ver a qualidade dos alimentos que você ingere, não só a quantidade do macro. Ingerir muito doce causa pico de insulina, lipogênese, hipoglicemia reativa e catabolismo? Não causa, não. Porque se fosse assim, a gente teria que também ter a evidência, por exemplo, de que essas pessoas que têm picos excessivos de insulina, por exemplo, têm perda de massa muscular. Isso não é verdade, né? Então a questão é que isso é uma extrapolação fisiológica de processos que acontecem na sequência. Mas não vai acontecer desse jeito, não. Não precisa se preocupar. Qual exercício para a parte inferior do abdômen que posso colocar carga? Cara, você pode fazer um infra, se você fizer a execução correta, e você pode colocar caneleira, por exemplo. Agora, a parte inferior do abdômen, cara, é assim, eu falei do infra mais para fixar como exemplo. Agora, essa ideia de dividir o reto abdominal em várias partes, acho que não vale a pena não, cara. Treina o abdômen por completo, esquece esse negócio de parte supra e infra do abdômen. Em um ano, treinando 3 vezes por semana, quanto de massa muscular eu ganho? Cara, impossível saber. Não tem como saber, porque assim, vai depender da tua dieta, vai depender da tua consistência com os treinos, como tá sendo a progressão, não tem como eu te responder assim. A gente tem estimativas, por exemplo, que em 10 semanas as pessoas têm 10% de hipertrofia, que isso vai se achatando com o tempo. Agora, você tem pessoas que são high responders, isso os estudos mostram que ganha bastante massa muscular, e pessoas que são low responder, que ganham menos massa muscular. Então, não tem como eu dizer pra você quanto de massa muscular você vai ganhar, assim, não desse jeito. Qual a lógica do método de treino? Por exemplo, IDS. Cara, boa pergunta, é uma cliente da consultoria. Qual que é a lógica de utilizar métodos de treino, pessoal? Eu tenho, por exemplo, um método na minha consultoria onde eu vou reduzindo o intervalo para agrupar um volume maior de séries em espaço menor de tempo. O que acontece? Muitas pessoas, elas não sabem treinar direito, elas não sabem o que é a percepção de esforço necessária e você chegar até a falha de verdade. Então você ensina elas, talvez com métodos onde você vai trabalhando com descanso menor, qual que é aquele esforço. Mas para mim a lógica maior é você agrupar um volume maior de séries, por exemplo, você vai fazer um drop set, vai fazer uma outra técnica, um biset, num espaço menor de tempo. Porque digamos que você fez um treino inteiro de perna.
Aí a gente queria colocar um volume legal de séries no final daquele treino. Só que se você fizer mais 10 séries de forma tradicional, o teu treino vai ficar muito maior. Aí você utiliza técnicas onde você faz as séries de forma mais sucessiva para agrupar um volume maior no espaço menor de tempo. Para mim, as técnicas elas podem ser utilizadas para isso, para poupar tempo mesmo. Qual a porcentagem de gordura segura para hormonizar? Não existe isso, cara. Se você for suscetível a colateral, testosterona, você vai ter colateral. Não existe percentual de gordura seguro para hormonizar, porque se fosse assim, você pegar atletas não deveriam ter problema, né? Tem um monte de atleta, inclusive, falecendo, cara. É muito triste, mas é real. O que eu acho que você quer dizer é que, assim, se eu tô muito acima do peso, eu não devo usar hormônio. Só que daí, assim, pra mim o raciocínio é o seguinte, é o que eu já falei em outros vídeos. Há quanto tempo você treina? Tem muita gente que me manda mensagem querendo saber do hormônio e a pessoa tá treinando há 2 meses. Aí eu fico pensando, cara, tem 2 meses que você tá treinando e você quer utilizar o recurso de ponta pra melhorar a composição corporal? Não faz sentido. Dá uns 5, 6 anos, vê se você gosta disso mesmo, porque a gente, a musculação, né, e nutrição, que são práticas aí que podem ser prescritas por um nutricionista e um profissional de educação física, são áreas da saúde. Então a gente tem que falar como se a gente quisesse fazer bem para a saúde das pessoas. E eu falo pra você pega uma pessoa que faz cardio todo dia, o cara faz dieta certinho, ele treina adequadamente. Aí você vai ver o exame, o HDL do cara é mais baixo que o da minha mãe que tem sobrepeso. Por quê? Porque os hormônios prejudicam o perfil lipídico, entende? Então por isso que eu não recomendo. As pessoas sofrendo no cutting 2.300 calorias para 70 quilos. Estou comendo muito, estou em déficit. Cara, eu não sei quanto você gasta de caloria, não sei como são teus treinos, não sei como é a tua rotina. Eu imagino que dê para emagrecer com isso se teu gasto energético for legal. Senão você vai estar perto, assim, próximo da manutenção. Mas é que realmente eu não sei. Se você tá treinando legal, fazendo cardio, dá para perder peso com isso sim. Treina há quantos anos? Cara, boa pergunta. Essa pergunta é muito boa porque, assim, eu consigo contar para vocês um pouco da minha história, né? A primeira vez que eu fui na academia, eu tava no ensino médio ainda. Só que eu treinava e parava, treinava e parava, treinava e parava. Eu comecei a treinar e levar mais a sério esse negócio foi em 2014 ali, aproximadamente, 2013, 2014, foi quando eu comecei a treinar. Só qual que é o problema? Durante o meu processo de treino, né, eu tive vários percalços. Um deles é que eu tive uma lesão séria de joelho e eu tive que ficar um tempo aí sem treinar porque no meu pós-operatório me instruíram pra ficar de muleta 2 meses, né, então treino. Eu ia pra academia de muleta, mas era bem sofrido. Qual que é o outro problema? Por conta, eu tive uma ruptura no posterior de coxa de 4 centímetros, então eu tenho um buraco no meu bíceps femoral e isso me atrapalha bastante e também por conta de todos esses tipos de lesão que eu tive, eu acabei tendo problemas de coluna também, né? Porque, pensa bem, não tem um pedaço do posterior de coxa, tem o joelho completamente lesionado. É óbvio que o corpo vai fazer compensações, né? Só pra quem quer saber, eu tenho condropatia, né, doença de cartilagem grau 4, eu fiz uma reconstrução da ruptura do cruzado anterior e eu não tenho nenhum dos 2 meniscos, então na minha ressonância lá o resultado é contato ósseo, então eu não tenho sistemas de proteção da articulação do joelho. Tanto que o médico, quando fez a cirurgia, ele falou, cara, quando eu fiz a cirurgia eu tinha 19 para 20 anos, ele falou, cara, você é um cara de 20 anos e você tem um joelho de uma pessoa de 65, entendeu? Então, realmente, pra mim é complicado. Então, existem momentos no treino onde eu tenho que adaptar, porque o meu joelho, assim, na maior parte das vezes não dói, mas às vezes eu sinto incômodo e ele dói, assim. Eu tive que abandonar a prática esportiva que eu gosto, então não posso mais jogar futebol. Tudo isso eu abandonei. Mas voltando à pergunta do treino. Então, desde 2014, aí eu, depois de romper o cruzado, um tempo depois que eu voltei a assim, conseguir fazer as coisas, eu quebrei o pé, então voltei a ficar de muleta de volta. Isso auxiliou meus problemas nas costas, e daí, uma época, esses problemas, eles eram limitantes para treinar, hoje já não são mais. Então, acabou que eu fiquei muito tempo treinando meio que no mais ou menos, porque senão eu sentia dor depois, mas eu também não conseguia parar de treinar, e daí segui, fui em fisioterapeuta, fiz tudo que tava ao meu alcance pra fazer, e hoje eu consigo ficar, assim, de forma mais autônoma e sem sentir dor. Eu acho que é o melhor momento, assim, em muito tempo. Só que daí, depois também, eu tive alguns problemas pessoais, né, então eu fiquei um tempo sem treinar por conta disso, ali na pandemia, principalmente, acho que todo mundo, problema pessoal, eu falo que, na verdade, não é problema pessoal, né, é mais a condição mesmo que tava complicada. Eu tinha que treinar em casa, todo mundo ficou nessa época mais ou menos assim. E no meu caso, assim, eu acho que o que limitou muito o meu progresso durante muito tempo foi que eu, como ex-obeso, eu passei muito tempo em restrição calórica, porque tinha medo de engordar, né? Hoje eu sei que já não é mais assim, e aí agora eu tô conseguindo voltar a equilibrar tudo de volta. Eu só tenho um problema hoje de tempo, né? Eu não consigo ir pra academia muitas vezes na semana, porque às vezes eu tenho coisas que eu tenho que fazer com meu filho, que eventualmente ele fica doente, tem que ir no médico e
daí não dá pra treinar, não tem o que fazer, né? Então a gente tem alguns problemas logísticos, né, atualmente, mas eu treino aí, eu acho que, cara, não vou considerar de forma contínua, tá? Mas eu comecei a treinar bem em 2013. Eu acho que esse ano, novamente, eu tô conseguindo engatar uma sequência boa de treino. Então, acho que eu devo ter treinado bem de 2013 a 2019, 2017. Tive as pausas por conta da lesão. Aí depois, cara, esse é o problema. O meu problema com o treino é que eu raramente consegui treinar de forma saudável muito tempo, sabe? Por conta de lesões, e eu já saquei que geneticamente minha família não se dá muito bem com isso. Minha mãe tem dor no joelho, meu irmão tem dor no joelho, meu avô tem problema de joelho, a minha tia tem problema de cotovelo, a minha mãe já teve problema de cotovelo, então as nossas articulações não toleram muito bem esforços repetitivos, né? Infelizmente eu não nasci pra isso, mas gosto. Fortalecimento do core ajuda na estabilidade dos exercícios livres? Cara, pode ajudar também, mas os próprios exercícios livres já fortalecem o core. Então, porque você não precisa se preocupar em fazer fortalecimento específico, a não ser que você tenha uma deficiência muito clara nisso. A academia é tua? Não. A academia é de um amigo de infância, que é um estúdio que não abre da 1 às 4, que é um horário que ninguém vai, né? Ele só atende com os horários marcados dos alunos lá. E aí eu treino nesse horário, que é o horário que eu consigo, onde muitas vezes meu filho tá dormindo, a minha mulher tá em casa, porque tem que ser essa combinação de coisas, né? E aí eu consigo tirar um tempo pra treinar. Pessoas com grande envergadura têm maior dificuldade em progredir carga. Cara, eu acho que eu já respondi isso e provavelmente sim, porque a distância entre a direção da carga e o eixo perpendicular é maior. Você tem 1,96 kg. Vê dica e... Não, para. Tem 1,96 de altura, 150 kg. Vejo dicas em vídeos de emagrecimento, mas vocês se aplicam a mim, pelo meu porte. 100% se aplicam. Na verdade, você vai perder mais peso mais rápido ainda, porque você tem muito peso pra perder. Essa aqui eu não... Qual a minha divisão de treino? Cara, atualmente eu tô fazendo peito, ombro e tríceps. Aí eu treino costas e bíceps e posterior do ombro. Treino perna. E aí eu treino ombro, bíceps, tríceps de volta e dou mais um estímulo em peito. É errado não descansar entre os unilaterais? Cara, não é errado. A questão é que você vai limitar a performance. Mas não é errado. Às vezes tem limitação de tempo e não consegue. Então errado não é. Se você puder descansar, descansa que a performance vai ser melhor. Mas não é errado. Como muito arroz. Como faço pra diminuir esse arroz sem ficar com fome? Cara, é difícil te dizer, porque se você tiver que perder peso, você vai ter que diminuir de qualquer forma, né? A minha estratégia seria aumentar a quantidade de fibras na refeição e de proteína para fazer com que você tenha mais saciedade e consuma menos arroz. Acho que essas são as dicas que eu posso te dar. Volume semanal é ideal pensando em hipertrofia. Depende, cara. O que a gente sabe de volume, pessoal? Quanto mais volume, mais resultado. Só que assim, então significa que se eu fizer 100 séries, eu vou ter mais hipertrofia do que se eu fizer 10? Não é isso que eu tô falando. É que assim, se você for progredindo em volume, tem tendência que você vai aprimorando os resultados. Qual que é a minha dica? Vá fazendo progressões de 20% em grupos que você tem como prioridade. Então, se você quer melhorar peito, você tá fazendo 12 séries. Aí aumenta para 15. Fica ali uns 3, 4 meses, aumenta para 18. Avalia os resultados e vê. Consegui aumentar para 21 e tô me recuperando bem, tô notando os bons resultados. Show! Depois você pode abaixar para fazer uma manutenção e aí você faz o que eu chamo de volume cycling, né? Que é ir ciclando o volume para você ter os melhores benefícios para hipertrofia. Você acha que 12 séries semanais para peito e 13 para costas é suficiente? Se você for, muito obrigado, mano. Obrigado pelo apoio. Cara, é o suficiente sim. Você vai ter um bom desenvolvimento. Agora, você quer trabalhar com prioridade? Como estão as séries dos outros? A gente sempre tem que olhar o treino num contexto global, tá? Pessoas tomam Tadala de 5 para dilatar antes do treino. Realmente dá algum efeito que seja significativo? Cara, é a mesma coisa que, assim, também pode ter potenciais colaterais. Agora, se isso vai melhorar os resultados do treino, é outra conversa, entendeu? Talvez tenha melhor de desempenho, mas nem sempre se traduz em melhor na hipertrofia. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu não recomendo ficar utilizando várias substâncias porque eu penso em sustentabilidade. Vai usar pra sempre? Dá pra usar pra sempre? Quais são os suplementos que dá pra fazer isso? Dá pra ser cafeína, dá pra ser creatina, que não dá tanto colateral. Agora isso aí você vai usar pra sempre? Então não sei se vale a pena. Fala sobre musculação pra quem tem lesão da LCA. Eu tive a lesão da LCA e é fundamental pra você fortalecer o quadríceps. Se você tem muita atrofia, eu até hoje tenho diferença no tamanho de uma perna para outra, mesmo muitos anos após a cirurgia. Então a musculação pra quem tem lesão da LCA, você só tem que tomar cuidado com alguns movimentos que podem ser perigosos, mas você fazer o leg press, fazer uma extensora, são movimentos seguros e vai auxiliar muito no fortalecimento, cara. Não sei se você tem lesão da LCA ou se você fez a cirurgia. De qualquer forma, a musculação é fundamental para evitar essa atrofia que é muito problemática depois. Qual a sua opinião
para quem deixa de jantar visando emagrecer, que não adianta só deixar de jantar e não mexer na dieta no restante do dia. Às vezes a pessoa deixa de jantar e emagrece porque ela comia muito na janta. Agora não é eu tirar a janta por si só, o ato de não jantar, é o ato de restringir as calorias. Então se você, por exemplo, vou continuar jantando, mas vou diminuir todas as porções, você vai emagrecer igual. Tirar a janta não traz nenhum benefício claro. Como crescer tríceps? Cara, você tem que trabalhar com um volume mais alto para o tríceps crescer. E aí trabalhar com padrões de movimento francês, tríceps testa, anapolia, que são tipos de movimentos que vão te dar um bom resultado e você tem um bom alongamento ali. Mas o ideal é que o treino todo seja distribuído com esse intuito, né? Para aquecer, mobilidade, usar minha carga máxima aproximada com menos rep, ok? Ou lesivo? Cara, assim, a gente sabe que a recomendação é usar aproximadamente 80% da carga para fazer 50% das reps que você faz, que é o que seria utilizar cargas mais altas no aquecimento. Então, ok, não é lesivo não, cara. Lesivo não. Jantar hambúrguer todos os dias faz bem, digo, é saudável? Cara, se o teu hambúrguer for um pão, os vegetais, uma fatia de queijo, uma carne magra, é assim. O que você tá fazendo é você trocar o arroz ali por um outro tipo de carboidrato. Mas é assim, se você estiver mantendo teu peso e tiver uma distribuição adequada de calorias, é saudável. Diminuir o arroz e aumentar o feijão. O que você acha de uma dieta de emagrecimento? Eu acho que pode ser uma estratégia inteligente, porque o feijão ele tem muita fibra, bastante proteína e tem menos calorias. 100 gramas de feijão tem menos calorias que 100 gramas de arroz. Então pode ser uma estratégia legal, assim, cara. Feijão é um alimento fantástico. Estou com síndrome metabólica. A Núcia me passou dieta com pão, arroz e feijão. O endócrino não concorda. Cara, sim. Aí eu vou falar da minha área. Se você tá com restrição calórica, boa ingestão de fibras, boa fonte de gordura, o nutricionista acertou na escolha, né? Você vai ter melhora. Só você seguir a dieta que você vai ver que vai melhorar bastante. Alimentos específicos não vão influenciar tanto quanto o teu contexto dietético. Mesma coisa, você não desenvolveu síndrome metabólica por comer açúcar uma vez na vida. É todo o contexto dietético que impacta. Como deve ser feito o treino para conseguir o máximo de força em alguns exercícios específicos? Tem que trabalhar o mais próximo possível de um RM. É o princípio da especificidade. Quanto maior a intensidade, maiores serão as adaptações de força. Oxandrolona, não sei a dosagem ainda. O que você indica? Cara, eu não indico nada. Assim, você não conhece muito bem essa área, não tome hormônios. Essa é a minha recomendação pra você. Porque a gordura das laterais da barriga e das costas são mais difíceis de eliminar. Já emagreci tudo e lá não sai. Porque provavelmente é onde você tem mais gordura. Então vai demorar mesmo pra sair. Talvez você precise de ciclos repetidos de dieta. Vai ter que subir um pouquinho as calorias, daí depois voltar pro cutting. Bom, pessoal, eu ainda tenho mais várias perguntas pra responder. Eu vou cortar esse vídeo em duas partes, porque já tá com meia hora. E eu respondi acho que metade das perguntas. Então eu agradeço a vocês pela atenção. E vai ter parte 2 desse Lucão Responde. Vai ser o Lucão Responde 4, que vai ter o 4,5, porque tem muita pergunta e tem umas perguntas boas que eu quero responder. Então muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.